Jesus Cristo. Partes e pecados até 1000 gerações. Apelo para a conversão. Malaquias capítulo 4, versículo 6. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão que, se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus está falando, não é Josimar, não é ninguém que está falando que Deus vem ferir a terra com maldição. Essas pessoas que Deus está falando com maldição são pessoas que ainda não tomaram posse da vontade de Deus. O que é maldição, irmão? Maldição é um padrão repetitivo na vida de cada pessoa e na família. A minha família pecou, meus pais pecaram, meus irmãos pecaram. Eu agora em Cristo, vou pecar também? Não, está amarrado e queimado em nome de Jesus Cristo. Está amarrado e queimado em nome de Jesus Cristo. Os pecados que eles pecaram lá, eu vou agora ver o meu pecado que veio e vou ali. Vai ser destruído em nome de Jesus Cristo. Padrões repetitivos que repetem vida em vida, de pai para filho, e vai para frente, tá? Esses são pecado, presta atenção, daqui a pouco a gente vai ouvir esse entendimento. Entre pecado e pecados, há diferença, a Bíblia faz diferença entre os dois, porque poucas pessoas sabem disso, mas eu vou mostrar a base bíblica, entre pecado e pecados. Então aqui Deus diz que se o pai não se arrepender e o filho não se arrepender, ele vem e fere a terra com maldição. Família, geração daqueles que ainda não tomaram posse da vontade de Deus. Nesse caso hoje, o evangelho, que é o poder de Deus, não tomaram posse do sacrifício de Jesus. Quando eu tomo posse do sacrifício de Jesus, não tem mais pecado geracional desses espíritos malignos que já morreram em mim. Jamais. Jamais. A palavra quer sair aqui, mas eu quero falar na passagem bíblica. O que Deus fala na antiga aliança sobre isso? Glória a Deus. Então, pecado de geracional que leva a maldição, essa maldição que eu estou dizendo hereditária, que estão querendo colocar na igreja. Eles colocam nas pessoas que não têm entendimento, porque na minha vida não. Minha vida, que eu tenho vida de arrependimento, eu não aceito isso aí. Eu aceito o meu pecado, Deus revela meu pecado, eu sei que eu estou pecando, vou diante de Deus. Eu não vou colocar, volto a dizer, não vou colocar lá no meu pai que já morreu, na minha mãe que já morreu, no meu tataravô, ou bisavô, eu não sei nem como avô, quantos avôs que eu tenho, que nem conheci. Que coisa é essa? Que loucura é essa? Que esse pessoal fica fazendo isso. Isso não é de Deus, irmão. Se fosse de Deus, essa maldição está dentro da igreja, a gente renunciar tudo isso aí, Deus ia trazer a lembrança tudinho. Aonde que eu vou me lembrar de primeira, segunda, terceira, quarta, eu estou fazendo até 10 de gerações aí. Cuidado, volto a dizer, igreja, para você não entrar no espiritismo. Entrar no espiritismo. Bora lá. Quarto. Parte 4. Pecado de gerações e pecados de 1000 gerações. Ezequiel capítulo 18. É aqui. Parte 1. Tá aqui. A diferença entre o... Tá aqui. Glória a Deus. Pecado de geração e pecados até 1000 gerações. Glória a Deus. Ezequiel 18. Eu vou botar bem detalhado aí, porque a minha Bíblia não tem essa tradução. E agora essa daqui tem bem entendimento aqui.
Eu vou trazer esse capítulo todinho, como Deus, o que Deus já falava lá para o povo de Israel, para o povo dele, sobre esse negócio de pecado, de maldição. Olha o que Deus falava. Parte 5. Ezequiel, capítulo 18. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que existe um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana, nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se a fazer o mal. E em qualquer questão, as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imaginem também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas. Engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora, imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Não seduz mulheres casadas e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso, morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. E por isso é certo que viverá aquele que peca e que morre.
O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Para de pecar e vivam. É o que Deus diz para nós como igreja. Aí eu estou meditando aqui, esse negócio, esse aí, a alma que pecar, essa morrerá. O pai, a mãe, o bisavô, o tataravô, como essas pessoas estão fazendo quebra de maldição, tataravô, não sei o que, quantos avô, peca, aí Deus diz aqui mesmo, aqui, eles comeram uva verde, agora eu que vou sentir a causa do pecado. Está amarrado, está queimado, está destruído. Eles comeram lá, eles vão morrer lá, e a alma que pecava vai morrer, eles vão assumir lá a salvação individual. Pecado veio para mim, mas eu estou em Cristo aqui, ele vai sair de mim. Aí eu estava meditando aqui, ó, pessoas que prestam dinheiro a juro, tirando o suor dos outros, juros abusivos, porque Deus não é contra o juro, ele fala de juro abusivo, certo? Dentro da igreja está tendo isso, eu sei disso, tá, eu sei disso. Outro, pessoas que estão adulterando, estão em fornicação, estão em adultério. Será se esses líderes que estão fazendo essa maldição hereditária, será se eles estão dizendo que é lá do tataravô também, do bisavô, dos pais que já morreram? Porque o pecado é cheio de desculpa. O pecado é cheio de desculpa. Não, eu adulterei, mas não, porque meu pai e minha mãe me adulterou lá também, eu adulterei.
aí nunca vão ser curados, nunca vão ser tratados, nunca vão ser transformados, porque estão jogando tudo lá para trás, para o espírito dos mortos, que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. A alma que pecar, essa morrerá. Essa morte é espiritual hoje na nova aliança. Isso é para a igreja, isso é para a igreja do Senhor Jesus, não é para a antiga aliança. Eu estou jogando a antiga aliança, mas é na igreja da nova aliança, onde que Jesus fez o sacrifício para sempre, onde que nós entramos na presença através do sangue, da fé do sacrifício dele, lá em Hebreus 10, 19. A alma que pecar, essa morrerá. E é isso que nós temos que botar na nossa mente, até quando nós tiver vida. Pera lá, eu estou pecando. Não vou jogar o pecado lá para o meu tatarador, avô, avô, não sei no que mais avô, tá? Eu não vou jogar não, eu vou assumir aqui. Porque se eu morrer nesse pecado, eu vou para a segunda morte. A alma que pecar, essa morrerá. Adultério está consumindo na igreja. Será que está tendo também essa maldição hereditária lá dos pais, do avô? Será que esses espíritos estão tendo mais poder contra Jesus? A fornicação, tem pessoas que não querem casar. O homem não quer casar com a mulher não está casada. E pessoas que estão dentro da igreja. Será que elas vão dizer? Que esse pecado não é deles, ou é dela? Não, é do meu tataravô, é do meu pai que já morreu, que não casaram. Eu vejo muito isso aí. E aí? Como é que vai ficar essa maldição hereditária dentro da igreja? Que estão jogando a desculpa tudo lá para trás. A pessoa não peca mais não. A pessoa que está em Jesus não peca mais não. Que estão pecando é só os pecados lá da maldição que Jesus já levou. Em Cristo. Já levou. Aqueles que se arrependeram. Que são lavados e remidos. Não tem cabimento isso. Analiso, penso, não tem cabimento isso. Não tem cabimento disso. Tá? Não tem cabimento disso não. Eu vinha só ouvindo isso aí. Mas até quando o Senhor trouxe agora o esclarecimento sobre isso. Eu nunca fiz, sempre eu levei no pecado geracional. Em cima desse pecado de maldição geracional. Mas agora eu vou levar a pessoa mesmo, que está em Cristo, eu vou levar a pessoa para confessar. Se não confessar, o problema não é meu. O problema deles com Deus. Eu vou ensinar o que o Evangelho está na nova aliança, meu irmão, confessar e deixar. Provérbios 28:13. Não é do meu pai e da minha mãe, então vocês vão ressuscitar esse espírito lá deles. Para fortalecer o engano e mentira de vocês. A realidade é essa. O espírito morto está aí, daqui a pouco eu vou estar botando ele. Não sei se ele não está nessa próxima aí. Tá? Espírito familiar. O diabo, para estar enganando a igreja, ele engana, é só aqueles que não buscam o Senhor. Tem muita gente que não busca o Senhor e está enganado em muito, e principalmente líder. 11:9. Oséias 11:9. 11:9. Provérbios 11:9. Oséias 4:6. O meu povo sofre por falta de conhecimento, e o Senhor diz que a culpa é do sacerdote, é dos ministros, que está ensinando, e porque não está buscando o Senhor. Eu não acredito que o Senhor está mandando esses ministros fazer esse negócio de maldição direita. Eu não acredito. Isso é estudo de homem, da mente humana. É da mente humana. Tá? Tá bom? Tá ok? Tá ok? Vamos lá para frente. Parte 5. Pecado de gerações e pecados de 1000 gerações. A diferença entre o pecado de gerações e os pecados de até 1000 gerações. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo morreu uma vez só como uma oferta pelos pecados de muitos. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá trazer salvação a todos quantos estão pacientemente esperando por ele. Sacrifício perfeito para sempre. Primeira verdade. Cristo se ofereceu
para morrer. Não foi o governador romano, nem o povo judeu, e nem a traição de Judas. Cristo se ofereceu espontaneamente para morrer pelos nossos pecados. Segundo, Jesus morreu para tirar os pecados de muitos. Terceiro lugar, há uma diferença entre pecados e pecado. A Bíblia fez essa diferença. Quarto lugar. Quarto lugar. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado singular. Quinto lugar, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo morreu uma vez só como uma oferta pelos pecados de muitos. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá trazer salvação a todos quantos estão pacientemente esperando por ele. Pecados de muitos. Plural. Sexto lugar. No caso de João Batista, ele se referia ao pecado adâmico, que é a culpa do pai da raça. Esse é o pecado original. Esse pecado é da geração que eles falam de maldição. Pecado da raça adâmica, o pai da raça adâmica. Pecado geracional daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade do Trino Divino. Pecado adâmico, aqueles que estão em Adão. 1 Coríntios fala, capítulo 15, primeiro Adão e segundo Adão. Pecados geracionais, que eles falam de pecado de quê? De maldição hereditária. Maldição é o pecado é o pecado original. Tá? Agora vai ter o pecados, como disse lá 9:28. Jesus é para tirar o pecados, plural. Esse já é diferente. Nós temos que entender pecado e pecados. Eu não estou mais no pecado, eu não estou no domínio mais da vontade do diabo, do demônio. Eu estou na vontade de Jesus, apesar que eu sou pecador. O que vai acontecer comigo? Quando eu peco, todo dia, o que vai acontecer? Eu entro em arrependimento. Por quê? Porque Jesus já pagou meu pecado. Jesus já levou meu pecado. Eu estou escondido em Jesus. O arrependimento faz cada dia mais eu estar na presença de Jesus. Então, pecado, João Batista, João 1:29. Eis-me aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pecado de geração. E pecados é aqueles que estão até 1000 gerações. Daqueles que fazem a vontade de Deus. Como nós vimos lá em Êxodo 20, versículo 6. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar dos pecados aqui, ó. É a condenação. Sétimo lugar. Jesus veio para tirar os pecados. Ele está se referindo aos pecados que todos nós cometemos. No sentido prático. O pecado original é tirado de nós no momento que recebemos a Cristo como o Senhor e Salvador. Oitavo lugar. Mas os pecados de muitos são tirados sempre que nos arrependemos e confessamos a Deus. Atos capítulo 17, versículo 30. Atos 17, 30. Esse é arrependimento. Então vamos lá. Na hora que nós confessamos Jesus em arrependimento, a condenação do pecado sai de nós. A condenação
do pai da raça, que é o diabo, sai de nós. Isso que nós temos que entender. Quem é que faz? Que faz negócio de maldição hereditária. Na hora que eu confesso Jesus, me arrependo dos meus pecados, confesso Jesus, nessa hora, como diz Colossenses 1,13, eu saio das trevas, Jesus me arranca aqui das trevas, da mão da segunda morte, do diabo, e me leva para o seu reino, o seu governo, a sua pátria. Está entendendo? Está entendendo? Aí eu vou desenvolver minha fé em Jesus. Aí que vai a perseverança, que é dia por dia. Eu vou ter que desenvolver desenvolver a salvação, desenvolver a santificação, buscando Ele, e para depois eu estar preparado, para depois eu estar no serviço. Sabe o que está acontecendo? É acontecendo que a pessoa confessa Jesus e já está querendo fazer o serviço dele. Aí não vai dar certo, irmão. Nunca vai dar certo. Nós estamos botando a carroça na frente do boi. Primeiro nós temos que buscar desenvolver o que está dentro de nós, exercitar o que está dentro de nós, que é o tesouro, que é Jesus Cristo, que é o tesouro, como diz Colossenses. Ele vai levar nós a caminhar na transformação de dia por dia, de glória a glória. Depois ele vai chamar nós, ele que chama nós para a santificação, como ele me chamou. Depois da santificação, como ele disse lá em Colossenses 3,23, que ele não me chamou para a imundície, mas para a santificação. Lá em Hebreus 12,14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Seja santo como eu sou santo, 1 Pedro 1,16. Então, santificação. Depois dessa santificação, que eu vou fazer a obra. Hoje, pessoas não estão fazendo obra, estão confundindo separação com santificação. Então, uma mistura horrível. Tá? Estão fazendo a obra, confessou Jesus, já estão botando para fazer a obra. Isso não é assim, não. Não é assim, isso não funciona assim. Muitos ministros estão ensinando porque eles não foram ensinados no certo. É por isso que não está dando certo, para eles ensinar. Meu irmão, quando nós é ensinado de alguma vontade do Senhor, não vai dar problema para a gente orientar e ensinar ninguém dentro da palavra de Deus. Mas nós somos orientados da vontade nossa. Alguém que orientou da vontade dela, aí dá problema, né? Na congregação, na igreja de Jesus, né? Eu volto a dizer, a igreja de Jesus, todo o tempo ela é 100%. Agora a igreja do homem, não. A igreja de homem tem costume de homem, tem uma opção de coisa de bagagem do homem, da velha natureza, tá bom? Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Se nós não entender isso, tem gente que está fazendo a obra de Deus com odre velho dentro de si. Quer agora o odre novo, por força, o odre novo firmar. Não firma, não firma. O odre velho tem que sair, essa raiz do odre velho na raiz, para crescer o odre novo, para ser tudo novo. Tudo novo. Tem que votar de novo. Tem que votar de novo. Vamos lá. Só era uma ignorância passada do homem a respeito destas coisas, mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa. Atos capítulo 3, versículo 19. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. É o sangue de Jesus, é purificação, é limpeza, não é para expulsar demônio. É limpeza nossa. Todo dia. É renunciar à herança do pecado aqui da terra. Que nós já temos a verdadeira herança. Questão que nós queremos a herança do céu e a herança da terra. Qual a herança do céu? É a eternidade. E a herança da terra é a vontade própria. É a herança da mentira, é a herança da engano, é a herança da falsidade, é a herança da porfia, é a herança daqui da terra, da maledicência, do falar mal,
daqueles que levam contenda entre os irmãos, que está lá em Provérbios 6, parece que 16 a 19. A herança aqui da terra. Todo dia nós temos que renunciar a essa herança, que esses daqui da terra que chama pecado. Pecado e pecados. O Senhor me trouxe hoje muito claro isso. A herança nós já temos do céu. Essa herança de discórdia, de contenda não funciona dentro da igreja. Quando eu falo de discórdia, é aquela pessoa que discorda contra a palavra de Deus. A palavra de Deus. São os incrédulos. São os incrédulos. São a iniquidade. A iniquidade. Que os tempos vão esfriar por causa do pecado. Por causa da falta de crer. Tomé. Que bronqueia a fé. Tomé, que bronqueia a fé. Tomé, que bronqueia a fé. Uns são, o outro não são. É a unção lá. 1:20, 2:20 de 1 João e 2:27. Uns são e outro não são. Um dá lugar, outro não dá lugar para Deus operar. Ele dá lugar para ele mesmo, para ela mesma. Aí não vai para frente. Tá, bora lá. Glória a Deus. Então, a diferença do pecado geracional e dos pecados e dos pecados de 1000 gerações, que não tem fim. É um exemplo de botar 1000 gerações, mas Deus não tem fim. Não, nem dá para contar 1000 gerações até lá, nós temos muitas gerações. Bora lá. Parte 6. Pecado de gerações e pecados de até 1000 gerações. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Está aqui, ó. A passagem para aqueles que consultam, aqueles que estão mortos já. Tataravô, bisavô, não sei o que. Está aqui, ó. Vou botar aqui agora para vocês. Tá. Se Deus é Deus dos vivos, não dos mortos, porque Deus vai permitir a igreja para estar renunciando o pecado lá daquelas pessoas que já morreram, rapaz? Não está sepultando o espírito dos mortos. Olha o que Deus diz aqui, ó. Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 20, versículo 19. Porque vocês vão consultar feiticeiros e médios para saber o futuro. Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagem de espírito? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? Versículo 20. O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a lei, com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei, e vocês jamais verão a luz. Jamais verá a luz, jamais verão a verdade. Daqueles que estão buscando o espírito dos mortos, tataravô, varavô, mas o que é avô, não sei o que é avô, jamais verão a luz. Será se não é esse espírito maligno que está enganando vocês, ministro, de maldição hereditária, para estar renunciando? Vocês não estão renunciando o pecado, não. Vocês estão renunciando, chamando o espírito dos mortos. Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Esse é o entendimento que Deus me deu. Agora, se vocês têm um entendimento que é outro entendimento, aí não cabe em mim. Aí vocês ficam com o entendimento de vocês. Eu não quero esse entendimento aí de vocês. Não quero. Eu não quero. Deus é Deus dos vivos. É administrar naquele que está vivo, não aqueles que já morreram. Pecado de desculpa, de autodefesa, de transferência de culpa. Eu não vou entrar nessa. Não vou entrar nesses espíritos malignos, não. Não vou dar lugar para esses espíritos malignos. Não dei lugar ao diabo. 4:27 parece, Efésios 4:29, uma coisa assim. Não dê lugar ao diabo. Se a gente está fazendo isso, nós podemos estar dando lugar para o diabo, está trazendo engano. Isso é muito forte, que eu estou falando. Que Deus está falando, isso é muito forte. Não sei disso. O Espírito Santo sabe de tudo. E eu estou me consagrando todo dia, para a glória de Deus. Sai desse espírito dos mortos.
Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Morreu, daí para o juízo. Olha lá, ó. Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Parte C. Depois vem o julgamento. Irmão, tu pregava dizendo que aquele que não confessar Jesus, aquele que confessa Jesus será salvo, será liberto, mas aquele que não confessar será condenado. Agora eu te pergunto para ti, irmão, aquela pessoa ali confessou, não confessou Jesus, ele está salvo? Aí o que eu vou dizer para ele? Eu vou nessa palavra, irmão, não cabe mais a mim, eu não sou juiz. Deus dá autoridade para nós falar do que ele manda lá em vida. Agora morreu, não é comigo, ele disse que é com ele. Eu não sei se está salvo ou está assado, se está cozido ou está frito, não sei não, só ele que sabe. Não sei, no suspiro lá dele ou dela, não sei. Te lembra do ladrão? Ladrão andou lá, todo dois estava para o inferno, era ladrão, mas nas últimas eles deram lá com Jesus, está ele e Jesus lá. Um decidiu, outro não decidiu. Um subiu, outro ficou. Como é que eu vou estar dizendo? Eu vejo muito ministro declarando isso. Não, ele está salvo. Não, ele está condenado, ele foi para o inferno. Isso não, olha meu irmão, esse negócio de estar sonhando, que Deus traz sonho, eu não acredito nisso. Que Deus traz sonho para a pessoa que já morreu, que está condenado. Eu não quero esse sonho de Deus não. Porque Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Muito cuidado com isso. Deus trabalha na sua palavra. Não, ele falou lá um tempo com Lázaro, lá em Lucas. Tá? Ele falou lá, Lázaro e tal, vai falar para minha família. Meu irmão, a palavra de Deus aqui está dizendo que é Deus dos vivos. Eu vou crer nisso aqui. Deus dos vivos, não dos mortos. Eu não quero nada daquelas pessoas que já morreram. Deixa eles lá. Deixa ele lá, eu estou aqui para, em nome de Jesus, mandar Jesus repreender os espíritos mortos e julgar eles para lá, não para cá, para a vida das pessoas. Estou aqui para combater o espírito dos mortos, não para me estar chamando os mortos, mandar eles embora. Amém? Glória a Deus. Bora para frente, está terminando. Pecado de gerações e pecados de até 1000 gerações. Como quebrar laços satânicos? Crendo na obra esmagadora do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo de 13 ao 14. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 15, versículo 14. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, e a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido, tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Versículo 15. Deste modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal, e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Jesus é o nosso fiador. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Devido ao juramento de Deus, Jesus é a garantia de uma aliança superior. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como destruir altares do mediúnico, do ocultismo, do satanismo,
da cultura que adora o sexo, a morte, que traz a idolatria, que traz o derramamento de sangue, que traz o crime, o suicídio, assassinato, os vícios, a vaidade, a apostasia, os rudimentos alimentares, que o diabo fica enganando a igreja, que todo dia é dia santo, e Jesus disse que todo dia é dia mau, todo dia é carga pesada. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Rudimentos alimentares, guarda-dia especial, meses e anos, hein? Paixão que está tendo, é homem e mulher que está apaixonado. Sai dessa mentira, que essa linguajar é do fruto do pecado. Fruto do pecado. Gálatas me disse isso sobre paixão. Paixão de Cristo, paixão de Deus, paixão no homem, paixão na mulher. Deus não trabalha com paixão, Deus trabalha com amor ágape. Não é com amor eros, nem é com amor filé. Então, como destruir as obras, como desfazer, como destruir altares do satanismo, crendo na obra esmagadora de Jesus. Gálatas capítulo 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E já chegou. Bendito ó Deus que já nos abençoou de todas as sortes de bênção. Efésios 3, paternidade de Deus. O Senhor já pagou toda a nossa dívida. Colossenses 2, 14 e 15. O Senhor Jesus, o nosso irmão, o nosso Redentor, o nosso dono, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, como diz Romanos 8, 28 e 29. Ele fez o sacrifício perfeito. Ele é meu fiador. Hebreus 7, 22. Eu tomo posse. E eu cancelo. Eu renuncio, eu desligo na minha linhagem, no meu casamento, na minha família, na linhagem da minha esposa, Analisa de Oliveira Fonseca, toda obra dos espíritos geracionais do passado, porque estou no presente e estou indo para o futuro da vida eterna, que não tem fim nem começo. Essa é o que nós temos que declarar, cancelada. Cancelar, se levantar, não se levantar, não deixar esse espírito chocar na nossa mente, engano, mentira, que tem uma porção de engano dentro da igreja, que o espírito está chocando através de celular, trazendo engano, e quando a pessoa vai fazer libertação, está jogando para os familiares lá atrás. Eles não pecam mais não, está jogando lá para trás os pecados deles. E o pecado está escondido. Está escondido o pecado. E aí nós temos que estar pedindo luz. Luz, que tudo que está oculto dentro da igreja, do irmão e da irmã, para entrar nisso. Porque o pai da mentira sabe trabalhar muito na mentira para estar escondendo o pecado através da vergonha. Não, eu estou com vergonha de falar lá com o pastor. Eu estou com vergonha de estar falando, sabe por quê? Porque se eu falar para o pastor, ele vai contar uma porção de gente. Todo mundo lá na igreja vai saber que eu fiz isso, que eu adulterei, que eu arrumei outro homem. Quer saber se eu quero saber, que eu quero estar curado, eu quero tratado, libertado, que eu quero saber que alguém vai falar de mim ou não. Quero saber disso não. Eu quero saber que eu vou para a vida eterna. Tá? E essa vergonha do diabo vai ter que já saiu desse homem, dessa mulher que está ocultando o pecado. Em nome de Jesus. Os anjos estão aí. Os anjos estão aí. Sai do homem, sai da mulher. Vocês que estão ocultando. Lá em Salmo 19 diz: perdoa meus pecados intencionais, que ele não me domina o desejo de ser íntegro e inocente, Senhor. Existe pecado oculto, pessoas que não sabem, que estão em transe lá no coisa, mas Deus sabe os pecados que o diabo esconde. É dizer: Senhor, é o Senhor que sonda no deitar e no levantar, é o que sonda nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. Se há um caminho mau dentro de mim, arranca e me leva para o caminho eterno. Essa oração que o servo do Senhor, os filhos do Senhor, os ministros do Senhor tem que fazer todo dia, para a luz vir. Pode ficar nada oculto, escondido, largar esse negócio
maldição hereditária, de renúncia, de pecados, dos que já estão mortos. Em nome de Jesus, aqui eu vou esperar o Senhor administrar outra pregação dele, que eu não sei pregar, não sei falar, não sei adorar, não sei nada. Mas para a glória dele, eu estou aqui. E eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade dele. Em nome de Jesus, ser usado por ele. Aqui estou para entrar em oração, desprezados sem amor, precisando do Senhor, ó meu Senhor, vem depressa me ajudar, tanta dor em minha alma, quero lhe apresentar. Sou um pequeno grão de areia, desprezado na multidão, procurando essa saída. Deus, só em ti eu deposito minha fé e confiança, pois em ti me refugio. Minha fé e confiança, minha fé e confiança, pois em ti me refugio. Paizinho querido, pastor e bispo da minha alma, supervisor da minha alma, eu venho te dar graça por mais um tema. Esse tema, a diferença entre o pecado geracional que leva à condenação, que é a pessoa que não tomaram posse ainda para dar salvação, e o pecados de até 1000 gerações, que é o pecado da salvação, daqueles que tomaram posse do sacrifício de Jesus. Senhor, vai em encontro dessas almas do Passo do Lumiar que já tomaram posse da salvação, e aqueles que ainda não tomaram posse. Traz tudo que está oculto, escondido, meu Pai. Traz a revelação, porque o Senhor é luz. Daniel 12:22 fala isso. O Senhor é luz, luz que dissipa todas as obras das trevas. Traz o que está escondido na tua igreja, toda mentira, todo engano que estão colocando para os espíritos familiares, o espírito do pai, da mãe, do avô, da avó, tataravô, que sendo avô, não sendo avô, não sendo que é avô, e não sei quantas vô. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, traz a luz da cura, da libertação para a tua igreja. Eu te peço a tua graça, peço o teu favor, em nome de Jesus, e abre o entendimento de todas as almas que ouvir esta live de acordo com a tua vontade. E a tua vontade, quando é a tua vontade administrada em cada um de nós cada dia mais andamos na tua presença. Não queremos andar na presença do homem natural da tua igreja, Senhor. Nós queremos andar no homem totalmente espiritual, aquele que fez o sacrifício por nós, que é o nosso irmão mais velho, primogênito, que deu sua vida para cada um de nós. E nós tomamos posse. O que Jesus já fez por nós, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a Igreja Universal do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor manifesta cada dia mais a vontade dEle na sua igreja, em nós, para a glória dEle. Amém? Graças a Deus.